mais um vídeo de opinião. Eu levei um tempinho sem gravar. Tô gravando aqui no final da noite. Eu ainda não achei uma forma muito interessante de sincronizar a minha câmera com a gravação da tela do computador, então a imagem ainda tá numa qualidade menor porque eu tô gravando da minha webcam, mas nesse vídeo de opinião aqui de hoje eu quero comentar sobre o caso recente do Michael Burry, né, o especulador, o investidor que fez aquela aposta lá em 2008 contra a crise do subprime, acertou, conseguiu ganhar muito dinheiro, que tem um filme aí bem famoso no mercado financeiro e que é excelente, eu recomendo se você nunca assistiu. O nome do filme é A Grande Aposta, e ele recentemente fez aí uma suposta aposta fica complicado, né? Mas ele fez aí uma aposta, supostamente, a mídia está falando, contra a Tesla do Elon Musk. Ele está entrando vendido na Tesla, apostando que as ações da Tesla vão se desvalorizar. E eu quero explicar para vocês aqui o que exatamente aconteceu, porque a mídia deu uma certa maquiada nessa informação, como já é de costume, e muitas pessoas estão espalhando mentiras por aí. Eu vou te contar nesse vídeo aqui o que exatamente aconteceu e vou te dar a minha opinião também sobre o que eu acho em relação à Tesla, em relação ao Michael Burry. É um vídeo de opinião, afinal. E se você se interessa por esse tipo de assunto aqui no canal, esse formato de vídeo, mesmo que seja um vídeo em menor qualidade, por tempo limitado, se eu conseguir ajustar a câmera, eu tô procurando uma forma de encaixar a minha câmera, né, que são os vídeos normais aqui do canal, em mais qualidade, em HD, com a gravação da tela do computador. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, eu sempre peço aqui no começo porque me ajuda demais. Vamos lá aqui então, sem mais enrolações. Eu já puxei a tela do meu computador aqui, uma notícia veiculada na Isto É. Nossa, quanto anúncio tem nesse site. Agora que eu tô entendendo aqui o porquê que as pessoas pararam de ler notícias. Olha a quantidade de anúncio que tem aqui nesse site, eu não consigo nem ler a manchete. Mas vamos lá. Investidor Michael Burry aposta 530 milhões contra a Tesla. E aqui eles descrevem, né? Michael Burry, um dos primeiros investidores a pagar e lucrar com a crise das hipotecas subprime, revelou nesta segunda-feira em um documento regulatório que apostou mais de $500 bilhão contra a Tesla. E de acordo com esse documento, o investidor teria feito uma posição vendida contra a Tesla nesse valor aqui de $500 bilhão. É o que a mídia inteira está veiculando. Mas vamos lá, vamos entender aqui como é que isso tudo funciona. Lá nos Estados Unidos, a gente tem um documento que se chama 13F, que ele é exigido pelos órgãos reguladores e todos os fundos de investimento, né, os hedge funds, os fundos multimercados, que são, por exemplo, o fundo desse Michael Burry, né, Scion Capital, que se chama o fundo dele, esses fundos são obrigados a apresentar esse documento 13F. E nesse documento precisam estar descritas ali todas as posições que o fundo fez ao longo do trimestre. O fundo do Michael Burry é esse daqui, o Scion Capital, né? E aqui você consegue ver esse formulário 13F que eles vão reportando. E você vê que ele realmente tem aqui uma put de Tesla, né? Que é a opção. Eu não falo sobre opções aqui no canal, não faço opções, não entendo tanto assim de opções, só o básico, então não vou me aprofundar muito nesse vídeo o que é, mas ele tá basicamente montando uma posição vendida aqui para Tesla, né? Ele tá apostando na queda das ações. Se as ações caírem, ele ganha dinheiro. É isso daqui que ele tá fazendo e realmente tem descrito aqui que tem esse valor aqui de $500 bilhão, como a gente já viu, e essa é a quantidade aqui que ele está segurando, né? E você vê que é uma posição nova. Ele mostra aqui como que estava essa posição no formulário 13F antigo e não tem nada, justamente porque ele fez nesse primeiro trimestre, né? Que ele reportou agora no primeiro trimestre de 2021, e essa posição representa quase 40% do portfólio dele. Então ele está apostando pesado aqui contra a Tesla. Qual que é o problema dessa história e onde que a mídia tá te manipulando ou tá errando? É o seguinte: o documento 13F, ele não exige que os fundos apresentem as suas posições vendidas, como seria o caso aqui do Michael Burry com a Tesla. Só as posições compradas. E aí a gente tem dois grandes problemas, né? O primeiro de tudo é que, como não existe a obrigação que ele reporte todas as suas posições vendidas, a gente não tem como saber se ele entrou vendido em algum outro ativo. A gente não sabe se ele vendeu outras posições, se ele fez uma trava, né? Que é uma operação bem comum no mundo das opções. Não vou explicar novamente porque eu não acho que isso é útil para o investidor de longo prazo. Eu também não utilizo, não seria o melhor do mundo a explicar, porque não é a minha área de atuação, não tenho muito conhecimento sobre opções, só o básico. Mas a gente não tem como saber. Ele poderia, por exemplo, financiar essa compra que ele está fazendo com outras calls ou outras puts, né, que são ali contratos de opções. A gente não tem como saber porque o formulário não obriga ele a informar isso pra gente. Nos termos mais técnicos desse mundo das opções, a gente não tem como saber se o que ele está construindo é uma posição direcional ou se é alguma outra estrutura de opções que ele está montando com algum outro objetivo que ele tem em mente. E
um outro problema é que esse documento 13F, reportado a cada trimestre, ele não especifica pra gente também qual que é o strike das opções compradas por ele. A gente não sabe qual que é o preço de exercício das opções. Tudo que a gente sabe é isso daqui, que ele tem as suas 800 mil ações mais ou menos aqui, né, que no caso são 8 mil contratos, cada contrato representa 1000 ações, e esse valor aqui de $500 milhão, que na realidade é o valor nocional que a gente chama, né, também é um termo bem técnico do mundo das opções, do mundo dos derivativos. Em termos mais simplórios para você aqui, porque eu realmente não quero me aprofundar muito, esse valor aqui, nocional, não significa que é o mesmo valor que ele pagou. Então a gente não tem como saber exatamente se a posição que ele tem nessa parte vendida aqui da Tesla é realmente de $500 milhão. A depender do valor que ele pagou, pode ser uma posição muito menor. A gente não tem como saber porque o documento 13F não especifica isso daqui pra gente. Então essa daqui que é a grande questão. Na realidade, a gente não tem como saber absolutamente nada sobre a posição do Michael Burry. A gente não tem como saber se ele tem uma posição grande, se ele tem uma posição pequena. Tudo que a gente sabe são essas informações que eu acabei de te passar. E é óbvio que a mídia dá uma aumentada gigantesca, faz manchetes muito chamativas e todo mundo sai espalhando sem entender muito bem. Nem eu entendo muito bem isso daqui, porque como eu falei, eu não sou um estudante de opções, né? Eu entendo o básico, eu fui pesquisar, vi pessoas que entendem muito mais do que eu falando, compreendi o que elas falaram, fui pesquisar ali por conta própria, vi que realmente fazia sentido e tô explicando aqui pra vocês. A mídia está exagerando bastante essa posição do Michael Burry. A gente não tem parâmetro para afirmar nada, a gente não tem ali o strike das opções, o documento 13F não é obrigado a reportar tudo que a gente precisaria para tirar essa informação, a gente só tem o valor nocional da posição e não quanto que ele de fato pagou, então é muito difícil tirar qualquer conclusão disso daqui. E aí, estabelecido isso, qual que é a minha opinião para essa aposta do Michael Burry contra a Tesla, independente da magnitude dessa aposta? O Michael Burry, ele é um investidor que é bastante conhecido por essas posições vendidas, né? Ele ganhou muito dinheiro em 2008 apostando ali contra o mercado americano durante a crise do subprime, né? Ele acertou e realmente conseguiu ganhar muito dinheiro. Eu acredito que isso daqui é extremamente difícil de ser replicado, né? Muito difícil você prever o que está acontecendo com o mercado, o que vai acontecer com o mercado, e muita gente tenta fazer isso, né? No caso do Michael Burry, ele pode realmente ser um grande ponto fora da curva e conseguir fazer essas previsões, mas não significa que ele vai estar certo em todas. E mesmo que ele esteja certo no caso de Tesla, tudo depende aí da sua gestão de risco, né? Se você investe pouco dinheiro em Tesla, porque é um case arriscado desde o começo, é uma empresa que tem muita dificuldade para dar lucro, se você investe pouco dinheiro em Tesla, se for uma bolha, se o Michael Burry estiver certo, você vai perder pouco dinheiro, beleza? Então, para o investidor de longo prazo, isso daqui é uma discussão meio sem sentido, não importa. Tudo depende da sua gestão de risco. Se você sente vontade de investir em Tesla, se você acha que é uma empresa com futuro promissor, você entende que ela tem um alto risco, investe pouco. Se você acha que é uma bolha, se você acha que o Michael Burry está certo, se você tem aversão à Tesla, você não investe, não tem problema nenhum. Ou se você quiser apostar para ver, você coloca pouco dinheiro. Essa que é a grande questão, porque você dificilmente vai para algum lugar tentando apostar no que é bolha, tentando apostar contra o mercado. É muito difícil de replicar isso daqui no longo prazo. São pouquíssimos pontos fora da curva, como o Michael Burry, que conseguem, e mesmo assim, nada garante que ele vai acertar de novo. Ele provavelmente já fez várias previsões aí ao longo da sua carreira em que ele estava errado. Até ele, que como você deve ter visto no filme, né, se você assistiu A Grande Aposta, até ele deve ter uma certa gestão de risco. Lá no filme ele é bem malucão, né, sai apostando tudo que não deveria apostar, coloca ali boa parte do fundo, faz uma posição bem alavancada mesmo, mas até ele deve ter uma certa gestão de risco e sabe o que está fazendo, né? Ele está apostando ali de forma prudente, entre aspas. A gente conhece o perfil do Michael Burry, mas até ele tem um certo nível de gestão de risco e nós que somos investidores comuns também devemos ter, beleza? Então a minha opinião é essa. Eu não invisto diretamente em Tesla, só através de ETFs lá na Bolsa Americana, mas é uma empresa que eu acredito bastante pro longo prazo. Eu acho que é uma empresa com um projeto bem promissor, apesar de ser bem controversa também por causa da figura do Elon Musk, mas eu acho que é uma empresa que tem um futuro promissor. Eu não tenho em carteira, mas também não veria problema nenhum em ter, desde que mantenha ali uma posição pequena, né? 1%, 2% do capital, porque é um ativo de risco. E é sempre assim que a gente tem que investir na bolsa de valores. Aquilo que tem maior risco, a gente investe pouco dinheiro. Aquilo que tem um menor risco, a gente investe mais dinheiro. E não tem problema nenhum você investir em algo que é arriscado, não tem problema nenhum você cair em uma bolha eventualmente, desde que seja com uma pequena parcela do seu dinheiro. O estrago está quando você investe mais do que deveria em um case de empresa que era muito arriscado, beleza? Quando você é negligente nos seus
investimentos. Enfim, a minha opinião é essa sobre o caso do Michael Burry e da Tesla. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse formato, prometo que eu vou melhorar a qualidade para os próximos vídeos. Na realidade vai sair um strike aqui de 3 no canal que eu tô gravando no mesmo dia, mas depois desses 3 eu prometo que eu vou dar um jeito de melhorar essa qualidade para ficar mais agradável, tanto de câmera quanto de áudio. Mas se você gosta desse formato, um bate-papo mais aberto aqui comigo, que eu posso ter com vocês, já aproveita também para se inscrever no canal e deixar um like aí embaixo, porque você fortalece demais o meu trabalho no YouTube e também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos, beleza? Aqui na descrição vão estar todos os meus links, vocês já conhecem, vou estar colocando um vídeo na tela aqui também para você assistir na sequência, talvez um outro vídeo de opinião, se você gosta desse formato, fechou? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.